Olá, gente, tudo bem? Nós vamos trabalhar hoje mais um tema envolvendo análise de política externa. Nosso objetivo agora é observar na política externa brasileira três momentos em que essa política externa delineou-se de forma bastante distinta. Vamos falar do governo Vargas, naquele momento denominado Era Vargas. Em seguida, trataremos da política externa independente, que foi desenvolvida nos governos Jânio Quadros e João Goulart. E, por fim, analisaremos dois momentos dentro dos governos militares. O primeiro momento, de alinhamento, e um segundo momento, chamado de pragmatismo responsável. Vamos tratar, então, nesse momento, da chamada política externa de equidistância pragmática do governo Vargas. A era Vargas, ela vai de 1930 a 1945. O Getúlio Vargas era um líder carismático, capaz de mobilizar massas, e dessa forma ele vai chegar ao poder, afastando aqueles antigos governantes da chamada República Velha no Brasil, a República do Café com Leite. O Vargas promove uma ruptura, e essa ruptura tem por objetivo uma transformação do Brasil em termos econômicos, políticos e sociais. O Vargas vai buscar fazer com que o Brasil saia de uma condição agrário-exportadora e torne-se também um país urbano-industrial. E aí, essa política de equidistância pragmática, ela será um instrumento estratégico utilizado pelo governo Vargas e pela chancelaria brasileira para que se logre, para que se obtenha a industrialização no Brasil. Esse momento em que a política externa, denominada de equidistância pragmática, será implementada, envolve os anos anteriores ao início do conflito, da Segunda Guerra Mundial. É uma espécie de antessala daquele conflito que foi a Segunda Grande Guerra. Nesse momento, Vargas vai procurar reativar a aliança privilegiada que o Brasil sempre procurou implementar com os Estados Unidos, mas com o objetivo muito concreto, que é obter a implantação da chamada indústria siderúrgica nacional. A necessidade de um parque siderúrgico nacional é a base para que depois indústrias de bens não duráveis e duráveis possam acontecer no país. Então, o Vargas vai se utilizar daquele momento em que ainda não eclodiu claramente o conflito e vai buscar em Washington e em Berlim possibilidades de barganha e negociações com ambos os lados, afastando-se pragmaticamente desses dois lados e tentando conquistar, seja com Washington, seja com Berlim, a possibilidade de recursos e de capital para a instalação no Brasil da chamada siderurgia nacional. Então, a gente não pode deixar de levar em consideração que, a partir do governo Vargas, fica bastante evidente que a política externa é instrumento, ela é vista como um vetor para se atingir no nosso país a industrialização. Fica evidente que o capital nacional ou que a participação estatal não são suficientes para que o Brasil possa dar esses saltos e viver essas mudanças em termos de padrões econômicos. E com isso, durante esse período, o Vargas consegue, junto aos Estados Unidos, obter informações, obter capitais e obter, portanto, a instalação no Brasil da siderurgia nacional. De certa forma, assim começa um processo que mais adiante ficará cada vez mais evidente de vários governantes brasileiros fazendo uso da política externa e elaborando estratégias de política externa com o objetivo de atingir certas metas de desenvolvimento econômico e, para alguns governantes, social também no Brasil.